Hoje nós vamos falar sobre o homem do bem. Esse item tem no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, quando fala das leis morais, mas ele está ricamente aqui no Evangelho, no capítulo do Sede Perfeitos. Então, eu vou me basear no Evangelho para a gente conversar um pouquinho. E aí, gente, lendo aqui o Evangelho, eu coloquei alguns tópicos, como se fosse uma receita, né? Pensando, é uma receita, vamos ver como é que eu vou chegar lá. Então, eu vou começar falando dos ingredientes, viu? Pode ser que no final não dê certo, saia bom, saia ruim, mas a gente já sabe quais são os ingredientes, pelo menos. Então, vamos lá. Ingrediente número 1. Interrogar nossa consciência para saber o mal que fizemos ou, se fizemos, todo o bem que podíamos. Então, aqui, no Evangelho, fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Gente, ou seja, nós como espíritos encarnados nesta terra, eu achei tão bonitinho isso, interrogar nossa consciência, para se perguntar o que foi que eu fiz de mal. Mas mais do que isso, o que eu acho mais importante nesse item é: eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? E aí, gente, quando a gente fala de fazer todo o bem que poderia ter feito, eu não estou falando de grandes obras. Eu estou falando dos pequenos gestos. Gestos e gentilezas do cotidiano. Então, interrogar nossa consciência e perguntando: eu fiz todo o bem que eu poderia para a minha família? Para as pessoas que moram comigo? Eu fiz todo o bem que eu podia lá no meu trabalho, para os meus colegas, para o meu chefe? Eu fiz todo o bem que eu podia para os meus amigos? Eu fiz todo o bem que eu podia na rua, para as pessoas que eu trombo no meu cotidiano, para aqueles que eu não conheço? É essa reflexão que nós temos que trazer. Qual o bem que eu poderia fazer? Através de um sorriso, de um abraço, de uma escuta, de um doar de tempo, de um doar de coisas materiais. Então, eu acho que nesse tópico aqui, o que mais me chama a atenção para reflexão, porque todo o mal que eu fiz, nós vamos analisar. E geralmente a gente sabe bem isso. Se arrepende, pede perdão ou não, mas a gente sabe. Nós que estamos aqui nessa casa, quando nós fazemos algo que a gente sabe que não foi legal, isso certamente vai nos incomodar. Mas eu acho que refletir sobre todo o bem que nós não fizemos, deixamos de fazer, isso às vezes a gente não faz. E é isso que eu queria deixar de reflexão para esse primeiro ponto. O que é que eu poderia fazer que não fiz? E que posso? E que devo? O segundo item é ser útil. Se você fez ao outro aquilo que quisesse que fizessem para você. Aí no Evangelho diz assim: para ser um homem de bem, perceber se você não negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar de você. Enfim, se fez a outro tudo que gostaria que fizessem para você. E aí, gente, o ser útil é assim, porque ele diz assim, eu achei legal esse aqui, se você negligenciou voluntariamente. Como assim, Ivonete, negligenciou voluntariamente? Sabe aquelas coisas do dia a dia, gente? Olha, presta atenção, vou dar aqui 2 exemplos. Primeiro, você vê lá no teu WhatsApp uma mensagem daquela sua amiga, daquele seu amigo, ai meu Deus, escrito assim: você pode falar? Aí você, ai meu Deus do céu, se eu falar que sim, ela vai ficar falando, ai não estou com tempo nem paciência. Aí você, e agora eu já visualizei, ela vai ver que eu visualizei.
Aí você já responde, ai, eu estou fazendo não sei o que, eu te ligo assim que der. Gente, isso é negligenciar voluntariamente. Eu não estou dizendo, e eu sei que não é fácil, sabe? A gente vê aquela mensagem daquele amigo que você fala que fala, e você, né, dá atenção. E aí você fala, eu ligo depois, liga nada. Mas veja, aquela pessoa, se ela te mandou, naquele momento, se ela te procurou, ela precisava de uma escuta. Por que nós não podemos ouvi-la? Simplesmente ouvi-la. Você pode estar do outro lado assim, ó. Né, gente? É a evolução também. A gente também não vai... Aquela amiga que fala, você não vai estar assim, ó. Né? Tudo bem, mas você ofereceu para ela o que ela precisava. Alguém que pudesse ouvi-la. Então, assim, olha, veja como nós fazemos isso constantemente. Outra coisa que eu vejo muito, gente, eu sei que muitos de vocês talvez não tenham o hábito hoje em dia de pegar metrô, ônibus, né? Porque hoje as pessoas usam muito Uber, têm seus carros. Mas quem tem o hábito de pegar metrô e ônibus, principalmente o metrô, vira e mexe, aparece alguém lá no metrô pedindo coisas, pedindo dinheiro, e muitos pedem comida. Aí você tá lá, gente, você acabou de sair da padaria do mercadinho com aquela bolacha que você ama. Aí a pessoa, vocês têm alguma coisa para comer? Você... A minha bolacha, ai, gente, amanhã eu vejo se eu trago uma fruta e dou. Gente, isso é negligenciar. Porque se você tiver, o universo está te dando ali uma oportunidade de servir. É um desapego. Doe, dê. Tudo bem, você vai ficar assim, ó, meio com dó, mas tudo é uma questão evolutiva. Talvez amanhã a pessoa fala, você tem arroz para comer, você nem pense que é a bolacha que você mais gosta. Mas é um processo e nós temos que começar esse exercício. Então, o servir. Eu nem vou falar, olha, vai ter um curso de passe. Não vou falar, tá, gente? Não vou falar. Que vai ter um curso de passe. Olha Deus aí batendo sua porta, menino, vai lá, ó a oportunidade da paz. Não vou nem falar isso, tá, gente? Que iria parecer que eu estou falando para vocês virem fazer o curso de passe para dar passe. Não é essa a minha intenção, mentira é. Mas assim, quando a gente convida para o curso do passe, e de repente você estava pensando, nossa, o que eu posso fazer, não sei o quê. Você não precisa vir para dar passe agora, nessa casa. Mas você pode vir para aprender, entender, inclusive, aquele passe que você recebe, que te traz sensações, e você não sabe por quê. Gente, é o convite ao conhecimento. E se louvado seja, você tem a oportunidade, nesse momento, de servir, desse chamado de servir, a casa está aberta. E se não for aqui, oxalá que seja em outro lugar. E oxalá com o conhecimento, se o seu filho não está bem, alguém não está bem, você possa usar a sua energia amorosa através das mãos para emanar em prol de alguém. Então é esse, é o convite ao servir, fiquemos alertas. E aí diz, se você fez a outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. O que é que nós queremos que as pessoas nos façam? O que é que nós queremos para nós? Gente, eu quero respeito. Eu quero que as pessoas tenham empatia com a minha dor, com o meu momento. Eu quero isso. Eu quero que as pessoas tenham afeto por mim. Eu quero que as pessoas me respeitem naquilo que eu penso, naquilo que eu sou. Eu quero que as pessoas entendam as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Eu quero ser amado. Eu quero ser cuidado. Então pronto. Se eu quero tudo isso, o outro também. Olha, coisa simples, gente. Como é que é? Fácil, não é não? Não, não é fácil. Mas, quando a gente sabe o que é que acalenta o nosso coração, fica também fácil de entender o que é que acalenta o coração do outro. Porque por mais que o outro tenha um jeito de ser, as necessidades humanas são as mesmas. Eu sempre costumo dizer, nós somos carentes, o outro também. Presta atenção, hein, gente? Já estamos indo para o ingrediente número 3, quero só ver. O ter fé em Deus. E aqui diz o seguinte,
Ter fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Gente, eu sei que isso não é fácil não, viu? Se submete a todas as coisas à sua vontade, mas é sim. Mas, gente, termos essa fé é algo que nos fortalece. A fé é um instrumento, é um apoio para quando a gente está passando por aqueles problemas difíceis, por aqueles perrengues. E é nesse momento dos problemas e dos perrengues que a gente tem lá que confiar. Porque quando está tudo legal, a gente fica, ah, meu Deus, a minha vida é muito boa, eu tenho muita fé. Quando a gente passa por um perrengue na vida, oh meu Deus, por que esqueceste de mim? Por que comigo? Por que para mim? Gente, se tu tem fé, tu nem ouse a questionar Deus, por que você, por que para mim? Porque se nós passamos pelo que nós passamos, certamente são consequências de ações feitas nessa vida, que saem outras, mas certamente são coisas para o nosso crescimento. Lembra quando a criança é pequena e a gente fala que ele está passando por fase de crescimento e às vezes crescer dói? Que menino sente dor na junta? Menino pequeno sente dor na junta? Crescer dói. Mas é bom, faz parte do aprendizado. E se nós não tivermos essa confiança, se nós não tivermos essa nossa fé muito assentada, fica muito mais difícil. Então, quando a gente estiver passando por um problema difícil, eu não estou dizendo que você tem que falar, ai Deus, estou tão feliz que eu estou passando. Não. Eu estou dizendo que a gente tem que dizer assim, se eu estou passando por isso, o que é que isso veio me trazer? Veio me dizer? Para que eu sofra o menos que eu possa com essa situação e com esse momento. Não é que você vai deixar de sofrer, mas o entendimento através da fé vai fazer com que você vá andando, se segurando nessa fé para passar por este momento. Então é confiar, agradecer, seguir, continuar e confiar. Aí o quarto item é o seguinte: fazer o bem pelo bem. Os homens, possuídos do sentimento de caridade, de fé e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribuir o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Bom, vamos lá. Fazer o bem pelo bem. Fazer o bem pelo bem, gente, é quando nós fazemos sem esperar nada em troca. Sem esperar agradecimento, sem esperar retribuição. Por exemplo, hoje nós vamos fazer a entrega dos lanches aos nossos irmãos que estão na rua. Eu vou entregar e ponto. Vou sair com a minha melhor intenção. Eu não devo ficar esperando muito obrigada, um sorriso, um abraço, um Deus te abençoe. Eu vou apenas fazer com a minha melhor boa intenção. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu já tenho feito esse trabalho junto com meu filho e meu irmão de entregar sacolas na rua. Então, só que a gente entrega 20, 25, né? E a gente faz esse trabalho também uma vez por mês. E é muito comum você entregar e você ter muitos... É muito mais comum as pessoas te agradecerem, ficarem felizes. Alguns querem te abraçar e abrace, viu? Mas também a gente encontra aqueles que não querem. Encontra aqueles que falam, deixa aí. Encontra aqueles que simplesmente pegam. Tudo bem. E tudo bem. Esse é um exercício. Esse tipo de trabalho é esse exercício que a gente tem que fazer. É fazer por nós, pensando em favorecer o outro. Não pensando em nós. Pensando em nos favorecer, porque eu sou legal. Estou fazendo um gesto de caridade. Como é que eu estou fazendo um gesto de caridade? Hoje está frio, está chovendo.
Eu vou lá entregar, a criatura não me diz nenhum obrigado. E a gente termina, fica pé da vida pensando naquele um que não agradeceu. Não. Por isso que a gente convida muito vocês, porque é um exercício do fazer o bem pelo bem. E ele diz retribuir o mal com o bem. O retribuir o mal com o bem, isso normalmente é um exercício que nós vamos fazer nas nossas relações, né? Nas relações difíceis, familiares, no trabalho, familiares, porque a gente sempre tem, muitas vezes, um irmão, o pai, a mãe, o sogro e a sogra. São tão maravilhosos, são. O tio, a tia. No nosso meio nós temos as relações difíceis. Como é que nós vamos retribuir o mal com o bem? Você fala, Ivonete, pelo amor de Deus, não estou nesse patamar, porque a criatura vem, me xinga, me humilha, me agride de todas as formas. Tu ainda quer que eu vá lá e diga? Eu quero, sim. Eu não, né? Jesus espera isso de nós. E como é que eu faço? Meu filho, respira, inspira, expira. Inspira, expira. 3, 4, 5. Se tiver muito da vida, você inspira e segura. Segura, depois solta. Inspira, meu Deus, tenha piedade de mim. Segura. E aí você, isso eu estou brincando, falando nesse tom de brincadeira, mas é um exercício importante. Porque você vai oxigenando o seu organismo e isso vai te acalmando. E aí você ora. A gente não precisa estar em condições de abraçar, de acolher, de entender, de perdoar, mas ore. Depois do exercício da respiração, porque se a pessoa te agredir e você for lá, Pai nosso que estás no céu, protege essa criatura, você vai fazer com a força do ódio. Não. Inspira, expira. Aí depois você vai lá e ora. Pronto. Esse é o primeiro caminhar no retribuir o mal com o bem. Aí tem, gente, o que não falta é momentos para a gente fazer isso. Aí no trânsito, alguém que te passa na sua frente, alguém que freia em cima, aí você logo já... Inspira, expira, inspira, expira e ora. Eu não sei como é que está o outro. Eu não sei o que ele passou. Eu não sei o que é a vida dele, o que é o coração. É esse exercício. E o que não falta, minha gente, é oportunidades no nosso dia a dia. Basta que possamos perceber. Nem tinha escrito isso, mas eu preciso falar. Gente, eu falei há pouco sobre o metrô, eu preciso falar isso de novo. Quantas vezes você está no metrô, saindo do trabalho, exausta, aí entra alguém. Eu sou uma artista, eu vou, tocar a musiquinha. Aí a criatura, minha filha, toca um negocinho, canta. E aquele som alto, você fala, não, meu Jesus, eu não mereço um negócio desse. Aí você começa a ficar com raiva da música e do cantor. Eu falo, meu filho, acabe logo isso, pelo amor de Deus. E tem gente que se incomoda e fala, Não que às vezes eu não me incomodo, mas está aí o exercício, gente. Aquilo que está te incomodando é o ganha-pão do outro, é a necessidade dele. Eu não posso me deixar levar por esse tipo de sentimento. Não que nós não tenhamos, mas eu não posso fazer com que isso seja sempre presente. E a hora que eu saio do banco, quando eu estou lá, é sempre o mesmo artista. Gente, já passou, já passei dessa fase, não tenho mais raiva. Eu escuto, ainda chacoalho a cabecinha, e ainda aplaudo no final, que aí ele fica feliz. Mas você acha que foi de um dia para o outro? A primeira vez eu falei, não, gente, desce na próxima estação. Mas não, gente, ele desceu lá no final. É um processo que a gente tem que se vigiar, não é o outro. Então, são as oportunidades que a vida vai nos dar para que você chegue a esse tal do patamar do homem do bem. Aí vem lá. 5. Sem discriminação. O homem do bem, ele é bom, humano e benevolente, para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmão em todos os homens. Gente, é claro que eu posso, pode até parecer meio clichê quando a gente diz, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Mas nós somos todos iguais porque nós somos espíritos encarnados nesta terra
passando por nossas vivências para crescimento e aprendizado. É claro que nós somos diferentes na nossa condição física, na nossa condição de entendimento, na nossa condição de vida social, de vida econômica. É claro que nós somos. Mas quando a gente olhar o outro, a gente vai perceber que nós somos iguais nesta condição de espírito encarnado em aprendizado, como filhos de Deus. Então, nessa condição, a gente tem que entender: o outro tem a mesma luz que eu tenho em mim. Uma pode estar mais apagadinha, outro, coitadinho, nem assim ligou o interruptor ainda. Você pode achar que a sua já está, né? Uau! Louvado seja que esteja. Mas todos nós temos dentro de nós esse potencial de luz. Quando cada um vai deixar acender e despertar, é a condição espiritual de vivência de cada um, de evolução de cada ser. Então, é nessa igualdade que a gente tem que fazer. Então, assim, quando a gente fala, nós somos todos iguais diante de Deus, somos. Não precisa falar, nós somos todos iguais em todos esses aspectos que eu falei. Nós somos iguais enquanto espíritos encarnados nessa terra em aprendizado. E só por isso eu quero respeito e vou respeitar o outro. 6. Respeitar a condição de cada um. Respeite nos outros todas as convicções sinceras, respeita no outro todas as condições sinceras e não lança anátema àqueles que não pensem como ele. Gente, isso significa ter tolerância com a condição do outro. Ah, minha filha, mas isso é que eu acho difícil. Posso dizer para vocês? Esse ingrediente aqui, para mim, pega, viu? E sabe por causa de quê? Por causa disso aqui, meu povo. Essas redes sociais, em especial, a todo instante nos cutuca para que a gente se exponha para colocar a nossa opinião. Aí você coloca, essa é a minha opinião. E ai daquele que faça um comentário que vai em desacordo. Ai, gente, precisa isso para começar uma discussão nas redes sociais, cada um querendo impor o seu jeito de pensar e seu ponto de vista. Gente, nós precisamos entender que se eu falar para vocês que estão aí, que desse lado tem um logo escrito Limpol, vocês vão dizer para mim, não, Ivonete. Vou falar, olha, esse produto tem um logo escrito Limpol. Você vai falar, não, esse produto tem um logo cheio de letrinha, mas não está escrito Limpol. E eu vou falar, tem. Vocês vão falar, não tem. Aí quando eu viro, vocês vão falar que eu tinha razão. E aí eu vou falar, opa, eles também tinham razão. É o ponto de vista do outro, naquilo que ele enxerga. E vai ter gente que vai continuar não enxergando o Limpol, porque não enxerga bem, porque está sem óculos, porque tem miopia, em vez de Limpol, está vendo as letras. Entende? É o ponto de vista de cada um e da maneira que ele enxerga naquele momento. Isso, gente, é a gente respeitar o outro na condição dele. É entender e aceitar que os outros não precisam pensar como nós. Porque ele acha o que ele acha por conta da vivência dele, por conta da percepção dele, por conta das dores dele, por conta daquilo que ele enxerga do processo que ele está naquele momento da vida e do processo espiritual dele. E tudo bem. É fácil? Não. Mas um exercício que a gente deve fazer é com relação a esse controle, principalmente, das redes sociais. Gente, não é fácil, principalmente quando tem muito debate político, debate de esportivo. As pessoas se degladiam. É uma coisa sem fim. Então, assim, se eu vejo algo que nitidamente aquilo me incomoda, ou você coloque algo que você acha que vai ser bom para aquela pessoa, mesmo que ela não entenda, mas para todo o resto que possa ler o seu comentário, ou você não faça nada. Ai, mas eu preciso falar. Faz o exercício lá de trás. Inspira, expira, inspira, expira, reza e ponto. É isso.
Aí, gente, vem o número 7. Não procurar e nem apontar o defeito no outro. Eita, que coisa difícil! Vamos lá. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se há necessidade a isso obriga, procure sempre o bem que pode atenuar o mal. Minha gente, é claro que, de novo, essa coisinha nos ajuda muito, né? A entrar nesse processo do julgamento e apontar, né? Então, tem alguém lá, eu ouvi muito isso, alguém lá passeando numa praia, aí eu já ouvi, tá? A gente passando por tudo isso, o Rio Grande do Sul passando por tudo isso, o outro tá lá, ainda fica postando. Jesus amado! Olha como nós estamos sendo intolerantes. Buscar o seu bem-estar não é negligenciar a dor do outro. Né? Então, cuidado com isso, mas nós, o tempo todo, nós estamos apontando defeitos. E não é só pelas redes sociais onde nós estamos, entre aspas, meio que protegidos, né? Porque se a gente quer lá pôr alguma coisa e sumir, pronto, já bloqueei o outro, nem vejo o que ele respondeu. Mas a gente faz isso o tempo todo no nosso cotidiano, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, gente. Quando a gente vai presencial, a gente vai almoçar. Gente, vocês viram, mas fulano, hein? Fulano fala demais, fulano faz isso demais. Olha como fulano se veste, pelo amor, hein? A gente está julgando o tempo todo, desde as coisas mais simples até os comportamentos. Nossa, por que fulano é desse jeito? Não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Gente, nem sei a condição do outro. Eu não sei a condição do outro. E do mesmo jeito que o outro, nós estamos falando do outro, tem alguém falando de você, bem. Fala, ai, essa Mariana tão exibida, sabe? Aí fica, ai, essa Ana acha que sabe tudo, inteligente. Você tá bem inteligente. É aquilo. Aquele César lá, que, ai, gente, aquele menino fica exigindo da gente as coisas, insuportável. A gente fica assim. E normalmente a gente fica apontando no outro defeito porque aquilo que às vezes nem é um defeito, é um ponto daquela pessoa, nos incomoda, porque talvez seja o nosso ponto de fraqueza. Então, gente, olha, quando eu terminei aqui o 8º, eu já estava exausta. Eu falei, gente, não vou passar, esse bolo eu não vou nem conseguir juntar os ingredientes, quiçá fazer. Porque não é fácil. Não é. Aí, deixa eu ver aqui, o último. O último que eu apontei, tá, gente? Porque vai ficar aqui de lição de casa de vocês lerem, tá? Capítulo 15, 17. Ah, gente, eu preciso fazer um parênteses. Eu odeio números romanos. Porque as pessoas não fazem os livros com capítulo em número. Como chama o número assim que a gente fala? Número cardinal. Então, por que não faz? Não, número romano. Pra quê, gente? Me fala um negócio desse. Ai, gente, vou te falar, viu? Capítulo X, 17, tá bom? Capítulo 17, sede perfeitos. Pode ler ele inteirinho, não precisa só ler o homem de bem não, viu, gente? O homem do bem é um dos itens. Você lê ele bem bonitinho inteirinho, aí você fala, tô lascado. Mentira, gente. Aí você fala, tem salvação, porque eu acho que eu ainda consigo alguma coisa aqui. Essa é a intenção. E o 8º item, que eu coloquei aqui como sendo um dos últimos, né, para que vocês não se cansem de mim. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Isso é importante. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas todos aqueles que se esforcem em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, gente, é claro que eu citei aqui para vocês alguns itens, mas a vida é tão complexa. E talvez a gente vá passar por essa encarnação e a gente certamente
não vai conseguir ser o melhor homem do bem que o Evangelho nos sugere. Mas a gente sabe qual o caminho. A gente tem o Evangelho. A gente tem um lugar como esse. Olha, veja, nós estamos aqui hoje. Nesse friozinho. A gente podia estar bem embaixo dos edredons, né? Não, gente? Assistindo na dica. Liga a televisão e fica lá, né? Fazendo nada. Fala, ai, não quero nem fazer almoço, bem, compra um frango assado. Poderíamos estar assim. Mas nós estamos aqui. O que isso significa? Que nós estamos nos dispondo a chegar algum dia nesse homem do bem. E nós temos o Evangelho de Jesus. Nós temos que nos dispor, gente, a servir, a estar aqui. A religião certamente é um caminho. Não tenha dúvidas disso, porque sozinho é muito difícil. E aí eu estava assistindo, eu não, né? Meu marido estava assistindo. Eu estava fazendo faxina na sexta-noite. Ai, gente, que vida de dona de casa, né? Fecha parênteses. Bom, aí eu estava fazendo faxina e eu passava para lá e para cá e via ele assistindo. Olha só, gente, não é da gente inspira, você fazendo faxina e o homem sentado no sofá assistindo TV? Então, inspira, expira e fala, ai, meu Deus, graças a Deus que eu tenho esse marido saudável, né? Não. Aí estava passando uma entrevista, não sei se alguém assistiu, me falem se vocês viram, uma entrevista do Fábio Júnior lá para o Bial. Alguém viu? Vocês viram, né? E em determinado momento ele perguntou isso para o Fábio Júnior e eu achei mó legal. Ele perguntou para o Fábio Júnior qual era a religião dele. Porque a gente sabe que ele é muito católico, né? Já cantou músicas com o padre Fábio de Mello, mas ele também tem um lado muito espiritualista. Não é à toa que ele também fez uma música para o Chico. Ai, gente, não estou aguentando, a fase do frio chegou, vou pôr a blusa. Aí, ele também fez uma música para o Chico, e ele fez um encontro com o Chico. Ele, assim, tinha muito amor, sempre falou muito bem, tal. Então, ele perguntou para ele, qual é, afinal, a sua religião? E ele pegou e falou, olha, religião não significa se religar a Deus? Então, não importa o nome que você dê. E é exatamente isso. Não importa o nome que nós damos. A religião é um caminho que cada um de nós escolhemos diante da nossa condição, percepção e evolução para chegar mais rápido a Deus. Para chegar mais rápido a essa compreensão do que somos. Então, se você vai numa igreja, se você vai num templo, se você vai num terreiro de umbanda, de candomblé, se você vem num centro espírita, louvado seja. Para você, esse foi o caminho que você escolheu para se tornar mais fácil essa caminhada. Gente, porque sem a religião, sem o estudo, é muito mais difícil. Eu falo por mim, eu acredito que seja para a maioria de nós. É um veículo. Nos conforta quando a gente está num lugar como esse, quando nós temos pessoas que nos envolvem, que nos recebem, que nos passem conhecimento e esse conhecimento nos traga reflexão e amadurecimento espiritual. Então, nós precisamos dessa religião. Nós precisamos estar conectados de alguma forma. Se você não precisa, se tem alguém que você conhece que não precisa, que tem outra fé, não tem problema nenhum. Eu tenho uma amiga, fazendo um parêntese aqui, deixa eu ver que oração, gente, porque já viu, né? Eu tenho uma amiga que ela é muito religiosa, muito católica. E ela sabe que eu sou espírita, e a gente conversa, e aí ela começa a falar de algumas coisas, porque o diabo, que não sei o quê. Eu falo, amiga, não concordo com você, não vejo dessa forma, mas tudo bem. Algumas falas, assim, que eu acho que traz um peso para o nosso caminhar, sabe? O diabo que está te cutucando, tudo bem, a gente fala obsessor, só mudou o nome, né? Então tudo bem, não importa a fé que o outro professe, o importante é que ele está buscando um caminho. E se esse caminho leva para que você faça todos os outros itens que eu citei aqui, ou pelo menos o início de todos esses itens, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E ponto. Então, gente, para que a gente possa um dia alcançar esse homem do bem, nós temos que nos dispor a servir, nós temos que estudar, buscar o conhecimento, nós temos que praticar a caridade. Nós temos que fazer, praticando essa caridade, fazer o trabalho no bem e para o bem,
em todos os âmbitos da nossa vida, começando dentro da nossa própria casa. E nós temos que trazer o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia. Não é fácil viver. A vida nos impõe a todo momento situações e circunstâncias para a gente duvidar. Mas nós estamos aqui. Nós temos Jesus, nós temos Maria, nós temos nossos mentores, nós temos nossos anjos guardiões, nós temos Deus que nos envolve e nos protege. Nós não podemos baixar a guarda com esse arsenal do bem a nos estender a mão a todo momento. E como diz Jesus, fora da caridade não há salvação. Então, para finalizar, eu vou ler aqui um provérbio hindu, que na verdade até eu quando vi, me disseram que tinha sido o Papa Francisco, mas na verdade é um provérbio já muito antigo, e ele replicou, mas é tão lindo. E para finalizar eu vou só ler ele para vocês, é rapidinho, não se preocupem. Vou ler cantando, mentira. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Sejamos como a natureza. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, nos intuir e nos iluminar, e que nós estejamos abertos para receber. Que Deus nos abençoe. Bom domingo para todos, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Vamos aproveitar este momento para sentir essa presença do plano espiritual nesta casa. Vamos sentir o acolhimento de Jesus, de Maria. Vamos sentir o abraço dos nossos mentores em cada um de nós. Vamos sentir este envolvimento e agradecer. Louvar e agradecer por saber que estamos no caminho, pois nós estamos aqui. Vamos pedir a Jesus que nos dê sempre força, intuição, vontade de perseguir esse homem do bem. Que nós possamos ser o melhor que nós possamos no nosso caminhar, na nossa fala, no nosso olhar, no nosso pensamento. Vamos pedir a Jesus que, na sua bondade infinita, que nos dê olhos para perceber todos os momentos que temos para servir no bem, para acolher o outro. Vamos pedir a Jesus que derrame as suas bênçãos e misericórdia sobre os lares de cada um de nós, sobre o nosso trabalho, sobre a casa e os lares dos nossos amigos, das pessoas queridas. Vamos pedir a Jesus que derrame a sua misericórdia para a nossa cidade, para o nosso país, para todos os nossos irmãos, e em especial neste momento, Senhor, do Rio Grande do Sul, que sofrem, Senhor, com as questões da natureza, certamente consequências das nossas próprias ações. Envolve, Senhor, esse povo de esperança, de força para seguir. Rogamos, Senhor, discernimento ao poder público, que possa amparar toda esta população nas suas necessidades mais básicas: água, alimento, roupa. E que nós, Senhor, enquanto nação brasileira,
possamos seguir numa vibração de acolhimento, de solidariedade, e cada um fazendo o seu melhor, cada um fazendo o bem que possa fazer, por todos os nossos irmãos do Sul, do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da Europa, do planeta. Querido Jesus, leva, Senhor, a nossa gratidão para a Mãe Natureza e leva também o nosso pedido de perdão por tanto mal que fazemos a ela. Leva a ela o nosso entendimento de saber que todos os reflexos são reações à nossa ignorância, à nossa vaidade. Querido Jesus, envolve, Senhor, a nossa fauna, a nossa flora, nossos rios e mares. Envolve, Senhor, com teu amor e a tua misericórdia toda essa humanidade. Que o Senhor nos proteja, nos intua, nos envolva em tua luz, para que possamos seguir rumo, Senhor, a chegarmos a ser um homem de bem, um homem de luz. Que o Senhor nos proteja, nos ampare, nos envolva na sua luz, no seu amor e na sua misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja, graças, Senhor Jesus.